Olá, mas a paz de Yahushua, mais um dia que nosso Salvador nos dá, né? Então vamos dar aqui continuidade para o trabalho aqui na pregação do Neil Barreto. Vamos lá? Vou colocar aqui para vocês. Aí. Assim tá bom, né, amados? Tentar subir um pouquinho mais aqui. Ai, que pena. Não tá legal. Peraí. Vou deixar assim mesmo, né, amados? Deixar assim mesmo. Tá, melhor do que isso, só 2 dias. Vou deixar assim, tá, amados? Então vamos continuar aqui. Para evoluir. Mas existe uma quinta e última forma da gente fracassar, relativa à espiritualidade performática e estética, mas desprovida de graça e humanidade. Relativa à espiritualidade performática e estética, mas desprovida de graça e humanidade. Vem de Tito 1, de 13 a 16. Diz assim o texto. Este testemunho é verdadeiro. Então vamos lá, Tito 1, né? Então vamos ler aqui Tito 1, né? Tito 1. Vamos ler aqui. Paulo, servo de Iarro e apóstolo de Yahushua, segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade, que é a segunda piedade, em esperança da vida eterna, a qual o Iarro, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Iarro, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor e da do Senhor e Yahushua, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Presbíteros aqui são anciãos, tá, amados? Tá, eles botaram, na verdade, esses presbíteros aqui são cargos políticos da época, tá? E que eles colocaram como cargos religiosos, para dar respaldo à religião, a cargos. Só que esses presbíteros aqui são anciãos, pessoas anciãs e que têm, assim, mais assim, intimidade, que está, assim, maduro na escritura e em Yahushua, no espírito, tá certo? Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível. Bispo aqui é outra palavra que é totalmente errada do que está na escritura. Tá? Por quê? Porque esse bispo aqui é um bispo que é assim de tipo um cargo religioso. E Yahushua e Yahweh, eles não estão em religião, tá? Então, esse bispo aqui também são pessoas que orientam as pessoas a irem para o caminho, porque o próprio apóstolo Pedro disse, né? Que não há necessidade que ninguém nos ensine, porque o Espírito que dele recebemos, ele mesmo nos ensina todas as coisas. Isto é verdadeiro e não mentira. Então, vocês vejam que o Espírito nos ensina. O que nós temos que ensinar ao próximo? É que o caminho é Yahushua. Esse é o nosso dever, é orientar o caminho que é Yahushua, não o caminho da religião, mas o caminho que é Yahushua. A partir do momento que a pessoa vai para o caminho que é Yahushua, e Yahushua leva ao Pai, porque ele é o único que nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito. E nós, cheios do Espírito, não há mais necessidade que ninguém nos ensine, porque o próprio Espírito que habita em nós é que vai nos ensinar todas as coisas. É assim que está na Escritura, tá? Então vamos lá. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Iarro,
Essa casa de Yahweh aqui não é um templo físico, tá, amados? Mas são pessoas, tá? Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, puro, ou seja, respeitável e temperante. Temperante, ou seja, tem o domínio próprio. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Quem são os contradizentes? Aqueles que estão no físico, tá certo? Não no espírito. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Quem são esses que estão na religião? As quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando que não convém, por torpe ganância. Não é isso que o sistema religioso faz? Os líderes religiosos ensinam o que está contado na Escritura por torpe ganância, por querer dízimos e ofertas. Vocês vejam bem. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Quem são esses? Líderes religiosos. Veja. Aqui, ó, um deles, seu próprio profeta, disse: os cretentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre mentirosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Repreende quem? Esses líderes religiosos e os que estão seguindo a eles, para sair do caminho da religião. Então, vocês vejam que aqui está continuando, o apóstolo Shaul está dando conselhos para Tito, e aqui está continuando aqui esse versículo. Os cretentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Veja, está falando de quem? Dos líderes religiosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente. Repreende quem? Esses aqui, ó. Para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, ou seja, fábulas religiosas, tá? Nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes do seu entendimento e concupiscência são contaminados. Confesso que conhecem Yahweh, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Está falando isso aqui de quem? Dos líderes religiosos e daqueles que vão à religião, amados. Vocês vejam bem. Vamos ver aqui como é que está aqui em Tito 1, do 13 ao 16, né? Que ele só leu essa parte, né? O Neil Barreto. Então vamos ver aqui, Tito 1. Tito 1, cadê você, Tito? Vai pra cima. Tito 1. Vamos ver como é que tá aqui nessas versões. Vamos botar aqui do 12 ao 16, né? Porque o 12 continua aqui. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, quem disse: os cretentes só dizem mentiras, são como animais selvagens, são uns preguiçosos que só pensam em comida. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem de repreender duramente esses falsos mestres para que sejam sadios na fé. Vocês vejam que está falando dos líderes religiosos. Veja, esses falsos mestres, para que sejam sadios na fé e parem de dar atenção às histórias inventadas por judeus e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Ó, inventada por judeus, realmente são inventados por judeus. Por quê? Porque esses falsos judeus da ONU, que inventaram isso tudo aí, distorcendo a escritura, para a pessoa ficar presa no engano da religião, né? Então aqui, ó, tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles são sujas. Eles dizem que conhecem a Yahweh, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio,
são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. É verdade, amados. Quando a gente fala contra o sistema religioso, vocês vejam que os evangélicos ficam logo com raiva, não deixam a gente falar, sabe? Atropela tudo. Por quê? Porque não conhece, pensa que conhece aí a alma, não conhece. Eles adoram Deus que não conhece. Eles adoram que não conhece. Porque se conhecesse não estaria no templo físico. Essa é a triste realidade. Então vamos ver o que ele vai falar aqui. Vocês vejam que ele está falando, o apóstolo Shaul está dando conselhos para Tito, para ele repreender severamente esses, líderes religiosos, que não estão no espírito, mas no físico, para eles se arrependerem e ir para o espírito. Mas vamos ver aqui o que o Neil Barreto vai falar sobre essa passagem que a gente acabou de ler, né? Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não sejam doentes na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, olha a fábula de novo, conversa fiada, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, mas as fábulas judaicas aqui que está falando são fábulas religiosas, amados, tá? São fábulas religiosas. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui no 14 para ver como é que tá. Judaicas, tudo aqui tá judaica, mas esses judaicas aqui são fábulas religiosas, pode ter certeza disso, tá? Vamos ver aqui na Bíblia Viva. Bíblia Viva, vamos ver aqui. Como é que está aqui? Tito. Ó, Tito 1. Vamos ver aqui como é que está aqui na Bíblia Viva. E fazê-los deixar de dar ouvido a lendas judaicas e às exigências de homens que se tornaram surdos à verdade. Vamos ver aqui como é que está aqui no Codex. Desculpa, Márcio, precisei espirrar. Vamos ver aqui como é que está aqui no Codex Sinaiticus. Tito, cadê você, Tito? Mais para baixo. Titus. Pera, cadê? Nossa, tá lenta a internet. Vamos botar aqui 14. Vamos ver como é que tá aqui, né? Tito 1,14. Vamos lá. Não dá ouvidos a fábulas judaicas e mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Vamos ver aqui sinônimo de judaico. Que esse judaico aqui, amados, judaico é religião, tá? Pode ter certeza. Fábulas religiosas. Vamos ver. Judeu, hebreu, hebraico, israelita, judeu, judaico, semita, semítico, mosaico. Tá. Vamos ver aqui agora que religião. Aqui eles estão falando, ó, crença, fé, doutrina, fé, prática, princípios. Culto, devoção, fervor, piedade, respeito, reverência, veneração. Tá. Só que essa judaica aqui, tanto é que a religião judaica, ó, judaísmo, hebraísmo semitista, semitismo, né? Mas é religião judaica, mano. Só. Religião, crença, fé, mas essa prática judaicas é sobre práticas de religião, tá certo? É práticas de religião, pode ter certeza disso, tá? Mas vamos ver aqui, peraí. Dicionário.
Vamos ver aqui o dicionário online, para ver qual é aqui, ó. Judaico. Relativo a judeus ao judaísmo, religião judaica. Ah, viu? Então, quando ele fala, quando aqui o título tá falando isso, ó, de fazer dar ouvidos às lendas judaicas, ou seja, às práticas judaicas, a religião judaica, a religião, tá certo? É isso que tá falando. Então, vamos aqui continuar aqui, o que o Neil Barreto vai falar sobre esses versículos aqui, isolados que ele leu aqui de Tito. Verdade, só mandamento humano. Tudo é puro aos que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis, desobedientes e réprobos para toda boa obra. Do que Paulo... Sim, toda boa obra que ele está falando é a obra do amor ao próximo, não é a obra de atos religiosos. Mas vamos ver o que o Neil Barreto vai levar essa passagem isolada que ele deu, desses 4 versículos isolados de Tito 1, para ver o que ele vai falar, porque veja, amados, aqui está falando que esses afirmam que conhecem a Deus, por quê? Porque eles dizem que conhecem a Deus porque eles vão no templo, são religiosos, tá? Mas pelas obras, suas obras negam, sendo abomináveis e desobedientes, porque reprovam para toda boa obra. Quais são as obras aqui que o apóstolo está falando? O apóstolo está falando das obras do amor ao próximo, não são obras de religião, que a obra de religião não salva ninguém, tá certo? Então, vamos ver o que o Neil Barreto vai falar sobre isso. Está falando a Tito. É aquele pessoal que é excessivamente legalista. Aquele pessoal para os quais tudo é impuro. Tudo é proibido. Ou seja, tudo que diz é relativo a corpo. Tudo que diz a vida cotidiana. Aí, porque tudo é impuro, eles se cobrem do alto da cabeça às plantas do pé. A fé é estritamente proibitiva. A vida é extremamente acusativa, apontadora de erro, de dedos. A experiência religiosa é extremamente castradora. A relação social, ela não existe. Vocês vejam que ele está falando da experiência religiosa, ou seja, eles falam que a religião, que a gente não deve ser religioso, mas ele mesmo está falando da experiência. Vocês vejam que eles mesmos se contradizem no que eles falam. Por quê? Porque ele está falando, veja bem, está falando da experiência religiosa, mas ao mesmo tempo eles falam que a pessoa não deve ser religiosa, a pessoa deve buscar Deus. Mas como a pessoa vai buscar Deus indo no templo não sendo religioso? Porque a pessoa que vai no templo é religioso. Então vocês vejam que não bate o que está na escritura com o que eles pregam. Por isso que a Ucha disse, vocês ouvem o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem, porque eles não fazem o que pregam. Eles não praticam o que pregam. E realmente, não praticam o que pregam. Eles simplesmente falam, mas não praticam o que eles falam. Vamos lá. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Deixa eu voltar aqui de novo, amados. Cumprimente todo mundo, trate todo mundo bem, mas meça seus graus de relacionamento. Não dê a todos o que você dá a todo mundo. Nós somos resultado dos nossos encontros. Você conhece, sabe disso, e a gente vai correr para evoluir. Mas existe uma quinta e última forma da gente fracassar. Relativo à espiritualidade. Desculpa, amados, porque eu esqueci de aumentar aqui, e aí que eu vi que estava baixo o som, e aí eu resolvi voltar um pouquinho, tá? Pra gente poder ouvir direitinho e eu avaliar isso, porque ele tá falando coisas aqui que eu achei interessante avaliar cada palavra dele, porque ele tá falando totalmente distorcido do que tá na escritura, tá? Então vamos continuar. Performática e estética, mas desprovida de graça e humanidade. Relativa à espiritualidade performática e estética, mas desprovida de graça e humanidade. Vem de Tito 1,
de 13 a 16. Diz assim o texto, ó. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não sejam doentes na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas. Olha a fábula de novo, conversa fiada. Nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade, só mandamento humano. Tudo é puro. Isso, viu? Só mandamento humano. Vocês vejam que ele está falando, mas ele está falando mandamento humano, mas o mandamento humano que ele vai levar é o mandamento do mundo, que são as pessoas que não vão ao templo físico. E sendo que o que o apóstolo Paulo ele está dizendo para o Tito são de mandamentos humanos. Quer ver? Vamos lá. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses sempre são mentirosos, feras terríveis, comilhões preguiçosos, tá? Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente a ele, começou daqui, para que sejam sadios na fé. E não se preocupe com fábulas judaicas, ou seja, não se ocupem. Ih, gente, estou lendo muito mal, desculpem, tá? Não se ocupem com fábulas judaicas, ou seja, com fábulas religiosas, de religião. Nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Gente que se desvia da verdade, tá? Nem de mandamentos de homens desviados da verdade, são aqueles que estão desviados do caminho que é Yahushua, porque Yahushua é verdade, e vão para fábulas da religião. É isso que ele está falando. Mas o Neil Barreto aqui, ele está dando a entender, amados, que esse versículo são pessoas que estão desviadas do templo físico, da religião. Você está entendendo? É isso que ele vai levar. E as pessoas que estão no engano da religião vão entender isso. Que ele vai falar de pessoas tipo assim, fábulas. Essas fábulas que ele está falando, de homens que se desviaram da fé, por exemplo, vai levar de que o que eu estou falando aqui para vocês, eles vão entender como se fossem fábulas mentirosas e que eu que me desviei da fé. E sendo que, na verdade, os que estão indo a um templo físico que estão desviados da verdade. Tá certo? Então vamos aqui continuar. Automática e estética, mas desprovida de graça e humanidade. Vem de Tito 1, de 13 a 16. Diz assim o texto, ó. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não sejam doentes na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas. Olha a fábula de novo, conversa fiada. Então, conversa fiada de religião, que não tem nada a ver com o que está na Escritura. É isso que o apóstolo está falando. Que eles distorcem o que está na Escritura para poder dar aval, né, dar respaldo a atos religiosos. Tá certo? É isso que o apóstolo está falando para Tito. Há mandamentos de homens que se desviam da verdade. Só mandamento humano. Só mandamento humano. Não é isso que vocês fazem? Mandamento humano? O que é mandamento humano, amados? São os mandamentos da visão carnal, visão humana, e não da visão no espírito, porque o Pai é espírito, e quando ele nos enche do espírito, nós enxergamos no espírito, nós entendemos no espírito, não é nada físico. Então, o que é a visão humana? O que são os mandamentos humanos? Dízimos e ofertas, você tem que dar o dinheiro físico para o Deus físico, líder religioso. É você pegar um pão físico e um vinho físico e falar que é o corpo e sangue de Cristo. E sendo que Yahushua é o pão vivo que desceu do céu, no entendimento. Ele é a água que nos limpa, ele é o vinho que nos dá o entendimento, que é o Espírito. Então vocês vejam que esses mandamentos humanos que ele está falando são mandamentos de tudo que a pessoa precisa ver para crer. A pessoa está no humano, a pessoa está na natureza carnal, tá? Está no físico, não está no espírito. É isso que o apóstolo está falando. Tudo é puro aos que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas.
afirmam. Sim, estão contaminadas com a religião, que a religião contamina, a religião é um lixo. E por isso que o apóstolo Shaul disse que tudo que ele aprendeu na religião, com Gamaliel, ele tem como lixo. Está escrito isso, amados, em Filipenses 3. Ele tem como esterco, como lixo, como cocô. São sinônimos. Então vocês vejam bem, afirmam que conhecem a Deus. Eu conheço a Deus, mas pelas suas obras negam, sendo abomináveis. Quais são as obras? Vocês vejam os frutos do Espírito, como aquele vídeo que eu já botei nessa série desse vídeo agora, né? Do Neil Barreto, e aquele que eu falei do refutando Neil Barreto, dízimos e oferta, o jeito que ele falou. Se você é um nada, continue como nada. Você é desonesto. Você é mau caráter. Vocês vejam que fruto é esse? Então, mas pelas obras o negam. Quais são as obras? Veja bem o fruto desse homem, veja se ele não nega o Criador, que é amor, pela obra dele, pelo jeito que ele fala. Vocês vejam bem. Sendo abomináveis e desobedientes. Por que sendo abomináveis esses homens aqui? Porque eles sabem que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta, está escrito em Atos 7,48, mas ele diz que Deus está aqui. Deus está no templo. Qual Deus que está aqui? Sendo que na Escritura diz que não está. Então é desobediente. A Escritura diz: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito e que o Espírito de Yahweh habita em vós? Então, o que ele está falando para as pessoas virem aqui buscar o Espírito? Se o Espírito habita naquele que crê que é o templo. Então vocês vejam que eles são desobedientes e réprobos de toda boa obra. Ou seja, reprovados de toda boa obra. Por quê? Porque eles praticam obras da religião e não a obra do amor ao próximo. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis, desobedientes e réprobos para toda boa obra. Do que Paulo... Mas a boa obra que ele vai falar aqui é a obra da religião, de você ir no templo físico, levar pessoas para a igreja. Mas a boa obra que o apóstolo está falando é a obra do amor ao próximo. É diferente. Porque essa é a obra, a nossa obra, que a Ruxa vai nos cobrar naquele grande dia. É a obra do amor ao próximo. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Estive nu e vocês me vestiram. Estive doente, preso, e vocês foram me ver. E aí, os justos perguntarão: mas quando nós estivemos com fome, com sede, nu, doente, preso? E a Ruxa vai dizer: em verdade vos digo, que quando vocês fizeram um dos meus pequeninos, a mim o fizeram. Vocês vejam bem. Está escrito isso em Mateus 25. Então, vocês leiam lá Mateus 25. Vocês vão ver, a partir do verso 31 está escrito. Só que a boa obra aqui que ele vai falar, quais são essas boas obras que ele vai falar? Isso aí que eu quero ver. Vamos continuar. Está falando a Tito. É aquele pessoal que é excessivamente legalista. Aquele pessoal que, para os quais tudo é impuro. Tudo é proibido. Ou seja, tudo que diz é relativo a corpo. Tudo que diz a vida cotidiana. Aí, porque tudo é impuro, eles se cobrem do alto da cabeça às plantas do pé. A fé é estritamente proibitiva. A vida é extremamente acusativa, apontadora de erro, de dedos. A experiência religiosa é extremamente castradora. A relação social, ela não existe. É uma relação de gueto. É um grupo que se diz: nós somos o suprassumo do Evangelho. Mas você não vê um extrato de misericórdia. É gente que não consegue dar uma palavra de graça para alguém que sente dor. É alguém que não sabe dar um abraço generoso.
É gente. Você vê que eles sempre falam de dar abraço, né, de dar uma palavra, mas eles nunca falam de vestir o nu, de repartir a comida com o faminto. Isso eles não falam. Por quê? Porque isso não interessa. Porque o que interessa é a pessoa dar dízimo para fazer a obra de Deus, dão dízimo e oferta na casa de Deus, onde o verdadeiro Deus não habita. Então vocês vejam bem que ele aqui está falando sobre religiosidade, mas o apóstolo não está falando de pessoas religiosas. Ele está falando dessas pessoas que se desviaram da verdade. Por quê? Porque na verdade, esses que se desviaram da verdade nunca estiveram na verdade. Porque aquele que está no caminho da verdade, que é Yahushua, não se desvia. Não se desvia, amados. Tá? Quem está realmente na rocha, alicerçado na rocha, não se desvia. Tá certo? Então vocês vejam, esse que estava desviado, que o apóstolo falou para o Tito, esses na verdade não estavam no caminho. Eles nunca estiveram, nunca entraram. Eles conheceram em Yahushua o nome, conheceram a verdade, mas não estavam na verdade. Por isso que eles se desviaram e foram de novo para o físico. E voltaram para as fábulas religiosas, voltaram para atos religiosos. Por quê? Porque não estiveram no caminho que é Yahushua. Mas o Neil Barreto aqui vai dizer, né, que são pessoas que são religiosas, que estão na religião e bababá e blá, 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 mas que não pratica o amor, ou seja, não pratica, não pratica o amor no sentido de dar uma palavra, de dar um abraço. Mas será que ele vai falar no jejum que o Pai pede, que a Yahushua vai nos cobrar? Que o jejum que está escrito em Isaías 58 é repartir o pão com o faminto, é vestir o nu, é desatar as correntes dos oprimidos. Será que ele vai ser isso? Então, eu estou aqui, vou gravar agora a próxima parte do vídeo para ver o que ele vai falar, porque sinceramente nenhum deles já falou isso. De todas as pregações que eu tenho avaliado, eles quando falam do amor ao próximo, de ajudar o próximo, é no sentido de você ser cordial, de você ser educado, tratar bem as pessoas. Mas nenhum deles fala de ajudar o próximo, de ofertar o templo do Espírito, que são pessoas, e não a casa de Deus, onde o verdadeiro Deus não habita. Porque a casa do verdadeiro Deus somos nós, aquele que crê que é o templo do Espírito. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.